convite. Agradeço muito o convite de vocês. Coloca muita gente para trabalhar, né? Quando a gente tem que sistematizar assim, o que estudou sobre aquele tema. E estava dizendo para o Daniel que esse seminário é um seminário que eu trabalhei durante mais de um ano aqui no meu seminário que eu conduzo aqui em Fortaleza. E depois trabalhamos durante todo um ano também no seminário do Campo Lacaniano, onde eu apresentei algumas aulas, a Elines também. E estou tendo que voltar a ele agora por conta do encontro internacional, né? Onde eu vou trabalhar lá essa questão da angústia do cientista, né? Como eu estava falando agora há pouco com a Andrea Bruleto, por conta do Oppenheimer. Então, me ajudou muito. Eu teria que estudar de qualquer modo, mas quando a gente tem que falar para um outro, isso acaba tendo também um impacto na forma como a gente estuda, como a gente organiza, né? Então, isso me fez avançar muito. Agradeço a vocês. Bom, e aí é um tema super importante, tanto por esse momento, como a gente já colocou, né? Que nós vamos ter que trabalhar no encontro internacional esse tema, a angústia, como fazê-la falar, né? E que a gente estava dizendo como é um tema de grande relevância na atualidade. Primeiro porque o modo de dar tratamento à angústia da ciência é esse modo de fazer escalar a angústia, né? De medicar, de tentar silenciar a angústia, né? E depois porque é através desse seminário que a gente vai podendo afinar alguns conceitos da psicanálise que são muito importantes nesse panorama que a gente vive hoje, onde acho que tem uma certa leitura muito sociologizante da psicanálise, né? A gente estava falando agora há pouco como os conceitos de falo, de castração, são às vezes muito mal entendidos, né? Num certo contexto que até acusa a psicanálise de ser patriarcal, de ser, né, falocêntrica. Então, eu acho que aí tem uma questão de uma necessidade de voltar aos conceitos e ver do que se trata realmente, né? Não confundir o conceito com as palavras do senso comum. Bom, então a gente pode dizer que a angústia não é um objeto novo só do campo da psicanálise, né? Mas também já foi objeto de estudo na filosofia, com Kierkegaard e Heidegger, por exemplo, que são dois filósofos que se dedicaram a esse tema. Na ciência, que tenta silenciá-la com a produção dos gadgets, principalmente os psicofármacos, né? Eu tenho um texto que eu produzi na época que eu estava orientando na pós-graduação, uma aluna minha que produziu um texto muito bom sobre os ansiolíticos como gadgets, né, para tamponar a angústia. Mas a gente pode dizer que apenas a psicanálise vai considerar a angústia enquanto móvel da clínica, aquilo que mobiliza algo da clínica, né? Ou seja, quando nos perguntamos no nosso tema como fazer a angústia falar, é porque estamos considerando, primeiro, que ela tem algo a dizer, e segundo, que para isso é preciso um analista, né? O analista é aquele que vai poder tomar isso, que deixar a si mesmo é mudo, né? A angústia deixada a si mesma, ela é muda, ela é enigmática, ela é um afeto maciço, né? O sujeito angustiado, embora tenha certeza do que sente, ele tem muita dificuldade de dizer o que o angustia. Ao contrário de outros afetos, como o medo ou a expectativa ansiosa, por exemplo, que geralmente tem sua localização mais clara. Se alguém está sentindo medo, você pergunta do que você tem medo, a pessoa consegue localizar. Mas geralmente, quando você está angustiado, se tenta explicar para o outro do que você está angustiado, né? Pelo menos uma pessoa que não está em análise, a pessoa geralmente tem dificuldade de dizer, não sei o que provoca isso, né? Então, Lacan disse que a angústia é um afeto que não engana. Mas isso não quer dizer que seja muito óbvio o que ela diz. Apesar dela, ele dizer ela não engana, mas ela também não diz claramente que é a causa, né? Então, qual que é a causa da angústia? Como é que a clínica pode operar sobre ela, né? Essas são questões que se colocaram muito cedo para Freud, quando este se deu conta de que, apesar de existirem processos patológicos distintos, como a inibição, o sintoma e a angústia, é apenas o aparecimento desta que pode mobilizar alguém a empreender uma análise. Se vocês trabalharam, né, inibição, sintoma e angústia, ele diz lá que a inibição e o sintoma podem até se encaixar na vida de um sujeito de uma certa maneira que não necessariamente leva à busca por um tratamento, né? Por exemplo, inibir uma função pode funcionar muito bem até para evitar a angústia, né? E o sintoma,
A gente pode tomar um sintoma obsessivo, por exemplo, que em alguns contextos de trabalho é, na verdade, até útil, né? Assim, o sujeito diz, eu trabalho muito bem porque eu sou muito metódico, o sintoma obsessivo nesse sentido pode até contribuir para algum contexto dentro do modo de produção capitalista, né? Ou seja, um sujeito pode permanecer gozando de sua satisfação substitutiva sem que isso o desaloje do seu lugar. Já com a irrupção da angústia, algo se passa de modo diferente. O sujeito sofre, reconhece seus sinais, que são sempre corpóreos, mas não sabe exatamente do que sofre, né? Então, se a angústia aparece, ela não tem como você se enganar nesse sentido de que é um sofrimento, né? Mas o sujeito geralmente fica diante do enigma. O que que isso quer dizer, né? O que isso quer, a gente pode dizer, com a psicanálise. Então, quando Freud começa a trabalhar, eu disse para Daniel que eu ia fazer uma retomada rapidinha da angústia em Freud, porque para a gente poder entender onde é que o Lacan pega a coisa, a gente tem que passar por aí, né? Então, como ele me disse que vocês viram isso no começo do ano passado, e tem algumas pessoas que estão aqui que não estavam no começo do ano passado, eu achei melhor retomar. Então, Freud começa a trabalhar a angústia dizendo que ela é um afeto que resulta do desligamento dos componentes da pulsão. A pulsão é elaborada como um conceito limítrofe entre o psíquico e o somático, né? Porque nós temos, de um lado, o investimento libidinal, que diz das marcas experimentadas no corpo, e do outro lado, o componente da representação da pulsão, entendida, como diz Freud, como a ideia que é investida libidinalmente. Então, a gente tem algo que é corpo e algo que é representação, que é pensamento, que é simbólico, a gente diria com Lacan, né? Na primeira teoria que desenvolve sobre a angústia, Freud achava que era o recalque que produzia a angústia para converter esse montante afetivo livre da representação em um afeto angustiante. Ele agiria, diz Freud em 1915, diante de um encontro traumático, separando a ideia do componente libidinal, que vai ser experimentado doravante como montante afetivo, né? E esse montante afetivo vai se desmembrando. Então, eu pedi para o Daniel me colocar aqui como anfitriã, para eu poder colocar esse esqueminha aqui para vocês. Fiz um esqueminha aqui só para a gente passar mais rápido por essa. Opa, aqui é a segunda teoria. Primeira teoria. Então, na primeira teoria da angústia, está aparecendo para vocês aí esse esquema? Tá Está sim, chegando aí? Bia. Tá sim. Então, na primeira teoria da angústia, Freud pensa assim: há primeiro um encontro considerado como traumático, né? Essa noção de trauma vai ser muito importante, gente. Então, eu tenho sugerido, a gente está trabalhando aqui o sintoma, eu tenho sugerido ao pessoal a leitura do livro da Colette Solé, De um Trauma ao Outro, que eu acho que lá ela faz essa separação importante entre o trauma entendido no sentido social, né? Assim, as vivências do capitalismo como traumáticas. Ontem mesmo estou recebendo uma pessoa em entrevistas que me fala disso, quem está bem informado hoje em dia sabe do que está acontecendo com o meio ambiente, sabe que a elevação da temperatura do mundo vai ser maior agora, e quem está vendo tudo isso não pode não estar angustiado. Claro, estamos diante de um cenário bem difícil, que realmente angustia, mas logo em seguida fica claro para esse sujeito onde é que isso toca para ele a questão da relação com a morte, de como ele organizou uma vida inteira para não se deparar com essa questão que agora se tornou inevitável depois da morte de um amigo, né? Então, assim, o que Freud vai chamar de encontro traumático é sempre uma vivência infantil ligada a uma situação que remete ao sexual, né? Onde há aí, vamos dizer assim, a manifestação de algo no corpo que não pode ser, vamos colocar de uma maneira bem simples, processado em linguagem, vamos colocar assim, né? Mas remete sempre a essa experiência sexual infantil. Quando a gente fala na psicanálise de algo traumático, é a isso que a gente está se referindo, né? Então, na primeira teoria da angústia, haveria primeiro esse encontro traumático. Lacan vai dar o exemplo da primeira ereção do pequeno Hans, né? Como esse momento de irrupção aí desse traumático. Então, para Freud, seria esse encontro com o traumático que deflagra o mecanismo de recalque, né?
que leva a retirar, aí ele diz que tem duas possibilidades, ou a retirada do representante ideativo, se ele já estava lá, ou o impedimento de seu acesso se ele ainda estava em vias de ser. Então, na pulsão a gente tem investimento libidinal e representante ideativo. O recalque agiria ou separando os dois se eles já estavam lá, ou impedindo o representante ideativo de ter acesso ao componente libidinal se ele ainda estava em vias de fazê-lo, né? E o efeito disso, do recalque, é que ele vai agir fazendo um desligamento do fator quantitativo e o representante ideativo, né? O fator quantitativo está ligado ao investimento libidinal. Tá ok? Aí, essa separação, é importante a gente acompanhar isso aqui em Freud para a gente avançar lá na frente. Com então fica solto esse fator quantitativo, como ele chama, né? Desse investimento libidinal, fica solto, ele não está mais preso, ele não está mais ligado ao representante ideativo. O que acontece com esse fator quantitativo que fica solto? Aí ele diz, ou vira afeto, ou vira angústia, ou desaparece. Né? Então, Freud dá três possibilidades de acontecimento para esse fator quantitativo, inclusive ele pensa o afeto separado da angústia, né? Você vê que eu fiquei pensando isso é coerente com a elaboração do Lacan, de que a angústia é o único afeto que não engana, então ela tem um status diferente dos outros afetos. Freud já está colocando isso aqui, né? Mas para ele também há a possibilidade dele desaparecer. Vou tirar aqui para a gente continuar, depois eu coloco o segundo teoria. No entanto, como a gente sabe, depois das elaborações sobre o princípio do prazer, Freud teve que refazer essa teoria da angústia, né? Porque ele achava que era o encontro traumático que chamava o recalque, e era o recalque que desligava o componente da pulsão. E aí, esse excedente assim, desse componente da pulsão que ficava solto é que viraria angústia. Mas, no teste inibição, sintoma e angústia, não é mais o recalque que leva à produção da angústia. Pelo contrário, ao deparar-se com uma experiência que é angustiante, vivida como um perigo para o eu, é que este reage se defendendo, acionando o mecanismo do recalque, que ou afasta do eu o conteúdo pulsional desagradável, relegando-o ao inconsciente, ou faz uma dobradinha com a regressão, fazendo com que a pulsão que se manifestava no plano da organização genital regrida a fases anteriores. Eu fiz um resumo aqui em 3 linhas de uma coisa que o Freud trabalha em grande parte do inibição, sintoma e angústia. Quem quiser aprofundar um pouco mais isso, eu já falei, tem a aula que a Alba deu para a gente, preparatória também para o encontro internacional, que está no canal do YouTube do Fórum Fortaleza, tá? Então lá ela vai discutir isso mais detidamente, porque é a angústia em Freud, né? Nos casos clínicos de Freud. Bom, então vamos aqui. Eu fiz outra esqueminha para poder, como eu sabia que ia ser bem rápida, para a gente poder formalizar melhor isso, né? Então, na segunda teoria da angústia, o que é que muda? Também está em jogo aqui o encontro traumático, que agora está mais claro que se dá durante a experiência, no momento da experiência da organização genital, que seria a organização genital, certo? Então, a gente pode pensar aí, está em jogo a experiência com a castração, né? E com Lacan a gente vai ver depois, com esse momento da pulsão, onde o objeto em jogo, né? Vai precisar ser inventado, né? Não existe um objeto aí que satisfaria a pulsão genital. Na pulsão oral, na pulsão anal, por mais desconexo que seja a relação da pulsão com o seu objeto, alguma coisa ainda comparece aí, mesmo desajustado, né? O sujeito consegue localizar ali alguma coisa que possa comparecer com o objeto. No momento da experiência com a pulsão genital, esse objeto não chega, né? Então, isso vai ter a ver com essa experiência traumática, que, por sua vez, é ela, a experiência traumática, que desperta a angústia. A angústia é um afeto consequência do trauma. E, para não ficar diante dessa invasão dessa angústia, é que, em alguns sujeitos, né, vai se operar o mecanismo do recalque.
não é o único, a gente vai se deter aqui na experiência com a neurose, né? Mas na neurose entra em ação o recalque exatamente para dar tratamento a essa angústia que surge no encontro traumático. Então, o que é que vai ser recalcado dessa experiência traumática? É a representação ligada ao trauma. Então, isso se mantém em Freud, né? O que se recalca não é o afeto, o que se recalca é a representação, né? E, mesmo assim, mesmo com a operação do recalque, alguma coisa retorna desse recalcado que vai dar origem ao sintoma. Ok? Então, estou passando por isso assim, bem. Vou passar, mas só para a gente poder saber qual foi o percurso que Freud fez para chegar até a elaboração dele. Nesse texto de Um Trauma a Outro, a Colette Solé diz assim: se o sintoma é um retorno do recalcado, o recalque é efeito da angústia, e a angústia é efeito da vivência de uma situação traumática. Então, o que a gente tem é recalque, angústia, situação traumática. Né? Uma situação traumática de origem, que depois se repete na forma de angústia sinal. Então, é nesse texto que Freud vai desenvolver essa ideia, né, de que a partir daí, quando a angústia aparece, ela aparece como sinal, né, que é interpretado pelo sujeito como a ameaça de um perigo em vias de acontecer, mas, na verdade, ela é um sinal ligado a isso que já aconteceu, que é a vivência dessa experiência traumática, que, com Lacan, a gente vai saber que o real é o que retorna sempre ao mesmo lugar, né? Então, as experiências traumáticas, quando a gente escuta um sujeito que chega dizendo essa semana me aconteceu algo que deflagrou minha angústia e por isso eu estou aqui, a gente sabe que essa angústia que aparece ali, ela tem conexões, né, com uma estrutura que aponta aí para esse momento de surgimento desse encontro traumático, né? Tem algo que retorna sempre ao mesmo lugar. Bom, a segunda teoria da angústia, portanto, ela é um sinal de perigo, um alerta enviado pelo corpo ao eu, que se defende operando com as suas defesas. Por exemplo, o recalque. Que perigo seria este, se pergunta Freud? Um perigo diante do qual a criança se encontra na situação do complexo de Édipo, é assim que Freud interpreta, né? Ela experiencia uma poderosa emergência da libido, articulada à descoberta dos genitais e da masturbação, e uma atividade erótica que toma os pais como objeto. Objeto de investimento. É o que Freud chama as exigências libidinais do complexo de Édipo. Só que essas exigências vão colocar em risco o narcisismo corporal da criança, pois, ao tomar a mãe como objeto de amor, a criança entra na rivalidade com o pai, que pode castrá-la. No caso do Édipo invertido, o menino toma o pai como objeto do amor, o que implicaria na castração como premissa. Então, estou resumindo aqui também o que Freud trabalha em vários textos, como a dissolução do complexo de Édipo, aquele outro, a interpolação sobre a teoria da sexualidade. Tem uns 3 textos em que ele vai desenvolvendo essa articulação entre Édipo, castração, trauma, né, que vai implicar aí na angústia. Aqui ele está tratando do menino, né? Assim, o pequeno menino abre mão do investimento na mãe para se alinhar ao pai e esperar receber outra quando for a hora. É mais ou menos isso que o Freud falou. Quando ele diz, é um pouco mais complicado. E o complexo de Édipo pode entrar sem dissolução, porque não teme perder. Ele diz, a menina não da perda do órgão não vai operar para ela, porque não tem o que perder. Ela viu, sabe que não tem e quer ter. É a frase que Freud usa para explicar aí a gênese do que ele vai chamar de inveja do pênis. Né? A descoberta da castração, portanto, insere a menina no complexo de Édipo, enquanto no menino a angústia de castração o retira dele. O menino abre mão do investimento edípico por temer a castração, e a menina entra no investimento edípico no pai na espera de receber deste aquilo que ela supõe que não tem, que o pai tenha, que vai dar a ela. Né? Enfim, para Freud, o complexo de castração é o motor da defesa e as tendências do complexo de Édipo é que são seu alvo. O de que se trata no perigo que desencadeia a angústia seria, portanto, o medo da perda de um objeto. Ele vai falar depois que na menina vai aparecer o medo da perda do amor, né? Do amor desse outro. Então,
Para Freud, o que se trata na angústia é o medo da perda, né? A perda da mãe como objeto, o desamparo do bebê, né? A perda dos objetos oral e anal, na fase oral e anal, né? E na fase fálica, o medo da perda do genital para o menino e o medo da perda do amor para a menina. Eu estava comentando com o Daniel, antes da gente começar, que isso tem consequências para o que a gente entende como sendo o alcance de uma análise, né? Essa elaboração de Freud sobre a angústia nos leva a deduzir daí o que seria um final de análise. Se a angústia é o medo da perda provocada por um outro que ameaça, ou ameaça castrar, ou ameaça abandonar, no caso da menina, né? Para onde é que caminharia uma análise? O que a análise pode diante disso, se o que eu sofro é algo que depende desse outro, né? Isso é o que a gente encontra nas últimas palavras que Freud vai dizer sobre o final de análise. É o texto Análise Terminável e Interminável. Eu vou ler aqui, eu estou com medo do nosso tempo, mas eu acho que é importante situar isso aqui, porque isso tem a ver com o contexto desse seminário do Lacan. Por que ele está perseguindo aí essa noção da angústia, né? Veja, Freud diz assim, nesse texto de 1937, abre aspas, muitas vezes temos a impressão de que o desejo de um pênis e o protesto masculino está faltando uma palavra aqui, que nesse desejo de um pênis no protesto masculino, tenhamos atravessado todas as camadas psicológicas e penetrado até o fundo e chegado assim ao fim da sua atividade. Então, quando se aproxima do fim da análise, é quando surge esse desejo do pênis no homem, sob a forma do protesto de masculinidade. Imagino que seja assim, já que, para o campo psíquico, o campo biológico desempenha realmente o papel de fundo. Então, tem Freud afirmando aqui alguma coisa da anatomia, né? O campo biológico tem um papel de fundo. O repúdio da feminilidade pode ser nada mais do que um fato biológico, uma porção daquele grande enigma da sexualidade. Será difícil dizer se e em que momento conseguimos dominar esse fator no tratamento analítico. Consolamo-nos com a certeza de que oferecemos ao analisado todo o estímulo possível para que ele pudesse reexaminar e mudar sua postura em relação a ele. Eu devia ter pego o próprio livro, eu não estou com ele aqui agora, mas a frase seguinte ele diz assim: o que nós percebemos é que essa defesa contra a feminilidade permanece mesmo após o final das análises. Então, para Freud, o que angustia o sujeito é o medo ou da perda do falo, ou de não ter o falo, porque isso colocaria esse sujeito numa posição feminina da qual ele se defende. Então, veja, não é por acaso que Lacan, lá na frente, vai recorrer exatamente às formas da sexuação para tentar elaborar essa lógica do falo fálico, do todo fálico e não todo fálico, porque isso tem a ver com a questão do atravessamento no análise que pode levar ao final de uma análise. Mas essa teoria da angústia em Freud leva a um impasse. Por quê? Se eu sofro da angústia, eu sofro por algo, ou porque esse outro me ameaça tomar o que eu tenho, ou porque esse outro não me dá o que eu quero. O final da análise levaria o sujeito, então, a uma constatação irredutível. Ou ele fica numa disputa com esse outro que ele supõe ter um falo, ou, no caso da menina, fica numa reivindicação pedindo que esse outro lhe dê um falo. Né? Estava conversando com o Daniel, o que essa teoria de final de análise implica? Que, de um modo ou de outro, há um outro que tem um falo. Né? Ou um falo que é maior, que vai competir com o meu, ou a menina entendendo que ela não tem porque ela é mulher, mas o homem tem. Pelo menos nesse texto, é o último parágrafo de análise terminável e interminável, Freud conclui com isso. É uma recusa à feminilidade que está em jogo para ambos os sexos. Né? Então, para Freud, o pai no complexo de Édipo é o agente da castração. Uma análise, portanto, teria como limite estrutural o deparar-se com esse obstáculo, a satisfação almejada, seja como protesto masculino no caso do homem, seja como inveja do pênis no caso da mulher, ambos apontando para uma recusa da feminilidade. Se o plano de fundo é biológico, está fora do alcance de uma análise e além desse rochedo da castração.
Quanto à angústia, podemos dizer que ela permaneceria ali, sempre passível de reaparecer nas situações em que o perigo fosse novamente ativado, que é o que leva o Freud a falar de uma análise infinita, né? Assim, ou pelo menos a ideia de que teria que se retomar a análise de tempos em tempos. Bom, fiz esse resuminho aí, que talvez nem seja muito justo com Freud, porque ele se deparou com coisas que escapam a isso em vários textos, né? Assim, não é só isso que a gente... Mas eu quis me deter aí de onde Freud pôde ir com a ideia de um final de análise. E de como Lacan vai tomar esse ponto onde ele para poder dizer isso, se deparar com o rochedo da castração não é o final da análise. Né? Tem todo um trabalho que começa a ser feito exatamente aí, no lugar onde o sujeito se depara com isso. Vamos, então, entrando aqui na angústia em Lacan, para a gente ver essa estrutura que ele apresenta nessa primeira parte do seminário da angústia. O neurótico é aquele que se queixa de um outro que é vivido como traumático. Essa situação traumática, né, se ela não é acessada de cara no análise, mas ela é sempre atribuída a um outro que não me deu o suficiente, um outro que não me amou, um outro que não me quis, ou um outro que amou demais, que teve presente demais. Tem sempre um outro considerado como traumático. Seja o outro encarnado em um ou ambos dos pares do casal parental, seja o outro social, o capitalismo, alguma forma de exploração, sempre tem uma ideia de um outro que subjuga, né? A ideia de fundo é de que haveria uma satisfação a ser alcançada, mas que se recua dela para submeter-se a esse outro, que seria o agente da castração imaginária. Para Lacan, a angústia também está relacionada à castração. Só que certamente temos que rever aqui o que é que está se chamando de castração. Pois para Lacan, não, o que opera na estrutura subjetiva não é a castração imaginária. A castração imaginária já é uma elaboração que se faz para tentar dar conta disso. Mas o que se trata, para Lacan, é a castração como operação simbólica, efeito do processo da entrada na linguagem. Acho que esse é um ponto central dessas lições, né? Onde ele vai colocar aí que essa experiência de perda, ela é efeito de uma certa inscrição do significante para um sujeito, né? Ou melhor, que a gente só vai poder dizer que há um sujeito depois dessa inscrição, né? Se pudéssemos falar de um primeiro tempo, anterior à entrada na linguagem, estaríamos diante do que Freud chamou do desamparo fundamental, a própria pulsação da vida orgânica que depende visceralmente de um outro que o acolhe em seu desejo. É assim como Freud coloca no projeto, né? Que um bebê humano, ele depende visceralmente de um outro que o acolhe em seu desejo para conseguir viver, né? Diferente de outras espécies animais, ele não consegue sobreviver se não houver esse outro que o acolhe. É... Vamos tomar então esse sujeito no tempo mítico, sim, vamos, porque a gente sabe que esse bebê ele não nasce só carne, né? Ele já nasce banhado aí nesse simbólico, nesses significantes que preparam essa caminha para ele, né? Mas vamos tomar esse sujeito no tempo mítico para esboçar com Lacan o momento dessa perda que é experimentada. Não pela ameaça de um outro, mas pela entrada do significante no corpo. Na página 31 do seminário que a gente está tratando aqui, né, seminário da angústia, ele diz assim: só há aparecimento concebível de um sujeito como tal a partir da introdução primária de um significante e do significante mais simples, que é aquele que é chamado de traço unário. Fecha aspas. Então, não há sujeito antes disso, por isso que eu estou chamando aqui de tempo mítico, né? Porque a gente não pode abordar um tempo em que ainda esse sujeito ainda não estava na linguagem, isso não pode ser experimentado, né? Ele só se experimenta como sujeito a partir dessa entrada desse traço, e um traço que é, como diz o Lacan, anterior ao sujeito. Ele diz, no princípio, é o traço unário. É isso que marca o início da história, né? A inscrição do traço unário. E é a partir desse traço que se constitui um sujeito. É o que ele aborda no primeiro esquema da divisão, que está na página 36 do seminário da lição 2. Deixa eu compartilhar aqui. É aquele esqueminha que parece uma fatoração, né? Assim, que o Lacan coloca o sujeito de um lado e o outro aqui.
Então, há de um lado o campo do simbólico prévio, por isso que a gente não pode falar do bebê como alguma coisa fora do simbólico, né? O campo do simbólico que é prévio, em que o sujeito marcado pelo traço unário, então aqui esse sujeito sem marca, a gente não tem acesso a ele. A gente teria aqui o sujeito marcado pelo traço unário, inscreve-se como um quociente. O que do outro lado também faz com que o outro se inscreva como dividido, e dessa operação de divisão entre o sujeito e o outro, cai um resto, um resíduo, o A, né? Como Lacan vai nomear, prova e garantia única da alteridade do outro. Ele diz na página 26. Então, a castração para Lacan não é um efeito de uma ação de um outro imaginário que vem ameaçar, que vem proibir, impedir um acesso ao gozo, mas um efeito estrutural do fato de nós sermos seres falantes. O fato da gente ter que recorrer à linguagem para mediar qualquer relação tanto com o mundo externo como com o mundo interno, nós não temos acesso a nada que não seja passando pela mediação da linguagem. E cada vez que algo passa pela mediação da linguagem, esse algo é deturpado, porque a linguagem não é cópia da coisa, né? Ela não é nem da mesma materialidade. Isso tudo vai levar lá a uma discussão depois para se perguntar sobre o que restaria aí de igual a si mesmo. Mas, por enquanto, ele está falando aqui da entrada em jogo de uma materialidade, né, que não metaboliza tudo da experiência com o corpo. Vamos retomando Freud, né? A pulsão como sendo limítrofe entre o psíquico e o somático, né? Ou seja, costurando, articulando alguma coisa aí do corpo com o pensamento, a gente é obrigado a passar pelo pensamento para metabolizar alguma coisa do corpo, mas nisso a linguagem é sempre insuficiente para aprender a experiência. Então, resta alguma coisa como experiência perdida para todo ser falante. O modo como cada um vai dar seguimento aí é que vai resultar em estruturas diferentes, mas a experiência com a perda, a partir da linguagem, se coloca para todo ser falante. Você quer falar alguma coisa, Daniel? Se tiver Não, alguma questão não. que querer Uhum. interromper, pode interromper. Tá. Estou tentando enxugar aqui também, porque... Então, esse resto, ele constitui essa alteridade, né? Mas também o suporte, o substrato autêntico de toda e qualquer função da causa. O Lacan vai dizer assim. Isso que é perdido nessa experiência não é perdido, desapareceu e acabou-se pronto. A falta que está em jogo na experiência da psicanálise não é uma falta no sentido de, não tem nada ali, então não importa. É que isso que se perde retorna como função de causa para um sujeito. Né? Então, tem algo que não é apreensível na imagem, que não é especular, que não cabe todo dentro dos significantes, mas que existe. O Lacan usa essa expressão mais na frente, não é desse seminário, mas existir tem a ver com algo. A gente não pode dizer que ele existe, porque dizer que algo existe é ter que dar suas propriedades, suas qualidades, sua substância, né? Então ele usa desse recurso, como ele diz também, ela não é sem objeto. Ele usa desse recurso linguístico para falar de alguma coisa que a gente não pode dizer que existe, porque não tem uma propriedade que eu possa descrever ali, mas que também eu não posso dizer que não existe, porque tem efeitos de causa. Né? Então, pelos efeitos, eu vou ter que dizer que ele existe ou que a angústia não é sem objeto. Né? Tá faltando, mas tem efeitos. Isso que falta tem efeitos também na estrutura. Né? Então, se temos um corpo, é somente na medida em que estamos inseridos na linguagem. A gente não poderia falar sobre corpo se nós não estivéssemos inseridos na linguagem. Né? Os animais, por exemplo, não têm corpo. Um animal, quando morre, ele vira carniça, o Lacan vai dizer em radiofonia. Né? Já o corpo
processado, né, do simbólico, ele vira uma inscrição, né? Aqui já fulano. Então, a linguagem é o que mapeia o gozo nesse corpo, estabelecendo o que Freud vai chamar das zonas erógenas também, né? Mapeia esse corpo por um lado, limpando o gozo de alguns lugares e deslocando para outros, mas também animando pelo delineamento dessas zonas erógenas e por esses buracos por onde algum gozo se faz possível. Né? Então, essa relação. Antes, Lacan falava só da linguagem como matando o gozo. Mas aqui ele já está falando da linguagem não só como matando um certo gozo, mas também provocando um outro gozo. Né? A castração simbólica, portanto, é essa operação da linguagem sobre o corpo que nos separa do outro, numa operação de divisão, e que tem por resultado a produção, por um lado, de um sujeito barrado, né? E do outro, um resto, algo que não entra no domínio simbólico, que não é traduzido em linguagem, que não entra também na imagem, Lacan vai dizer, e que ele vai nomear de objeto A. Esse objeto causa o desejo. Causa o desejo e causa a angústia, a gente vai ver, né? Mas o Lacan não diz assim, esse objeto é o objeto do desejo. Ele já até falou disso no seminário 6, ele falava do objeto do desejo. Mas aqui ele não fala do objeto do desejo, ele diz o objeto que causa o desejo. E por quê que ele causa o desejo? Porque ele é experimentado como falta. Quando o objeto A é experimentado como falta, uma falta margeada, localizada pelo. Isso aqui acho que é uma coisa importante. Localizada pelo encadeamento significante, o sujeito vivencia isso como desejo. Né? Tem um local margeado aí, uma localização topológica, eu poderia dizer assim, onde esse objeto surge como causando desejo. Mas a hipótese de Lacan sobre a angústia é de que quando essa falta, ou seja, eu estou entendendo assim, quando ele não consegue margear, bordejar, localizar topologicamente onde é que está essa falta, que causa o desejo, ao invés desse objeto aparecer como causa de desejo, ele aparece como causa de angústia. Né? Porque é meio enigmática essa expressão do Lacan, né? Quando a falta, é que surge a angústia. Por quê? Né? Bom, retomando a relação da criança se constituindo, para poder ver, foi como me ajudou a pensar isso aqui, a gente pode pensar assim, era uma vez uma criança em sua relação com a mãe. Uma criança ainda não importunada pela intrusão do significante. Isso a gente está pensando de forma mítica, a gente sabe que não é bem assim que ocorre, mas vamos pensar assim. Lacan chama esse momento, lá no seminário 4, quando ele está falando do Hans, ele chama esse momento de paraíso do engodo. Então vamos dizer que a criança está aí, ele diz, o pequeno Hans nada no paraíso do engodo. Ele não sabe de nada ainda, é um inocente, né? Esse outro, nesse primeiro momento, responde à demanda do sujeito, né? A mãe do Hans responde até demais, né? Ela bota o menino para dormir com ela, leva para o banheiro com ela. Tá lá, o Hans é praticamente um apêndice dessa mãe. Ele vai alternando presença e ausência, trazendo seio, né? Mas também os significantes com que a criança começa a nomear o mundo. Trata-se, nesse primeiro momento, de um outro que responde, mas um outro caprichoso, que responde segundo o seu próprio desejo. Às vezes responde de mais, às vezes de menos, às vezes demora, às vezes sufoca, mas de algum modo responde à demanda. Né? As relações desse sujeitinho com o outro se dão apoiadas aí, especialmente na dimensão imaginária. A criança tomada como substituto fálico pela mãe corresponde ao ideal. No inconsciente da mãe, como Freud chama, sua majestade o bebê. Né? Então, esse paraíso do engodo, eu estou entendendo como esse momento em que a criança está tomada aí como esse substituto fálico, sua majestade o bebê. O Scovich, no seminário dele sobre a angústia, ele diz assim, aqui a criança tem um ponto de certeza. É a mãe seu ponto fixo. O ponto em torno do qual o seu mundo se ordena. Né? Então, nesse primeiro momento, que a angústia se trata disso, da perda de um ponto de orientação. O sujeito perde a referência do que está orientando ele no mundo. Nesse primeiro momento, desse paraíso do engodo, o que é a certeza da criança no mundo? É a mãe.
né? Tanto é que a gente vê em vários casos o surgimento da angústia infantil se dá com esse medo da perda da mãe, né? Para onde ela foi, não sei, parece dessa forma. Lacan toma o caso do pequeno Hans no seminário 4 para falar desse momento, que é anterior ao desencadeamento da fobia. O que o Hans faz nesse primeiro momento, que ele está no paraíso do engodo? Ele seduz a mãe, se insinua para as meninas, se exibe sem problema algum. Se vocês leram o caso do pequeno Hans, ele brinca de fazer xixi, mostrando a pitinha, quer se esconder com as meninas, para a mãe vai passar talco nele, ele diz, por que você não passa aqui? Né? É toda uma libidinização aí da relação com o corpo que ele não se inibe, ele vai, né, se exibe sem problema algum. Até que uma experiência de gozo vem surgir destoando do paraíso todo, furando a tela, diz o Lacan. Trata-se da primeira experiência de ereção do pequeno Hans. Essa ereção comparece como um excedente de libido que não pode ser processado nas engrenagens da relação com o outro. Então, a gente está próximo aí do fator quantitativo que Freud se refere na teoria dele, né? Um excedente de libido que não encontra resposta do lado do outro. Nesse seminário da angústia, o Lacan, aqui para mim foi a parte onde eu mais quebrei cabeça com esse seminário do Lacan, não sei para vocês, mas para mim foi muito difícil entender, e até o livro da Colette Soler, que a gente ajudou a traduzir, que ela trabalha isso também, entender o que é que ele está falando nesse momento que ele fala desse esqueminha aqui, ó, em que ele vai falar do menos fi como um excedente de libido. Né? Para mim era um pouco difícil conseguir entender isso aqui, porque eu ficava, mas como é que alguma coisa que é falta vai ser vivida como excedente de libido? É exatamente isso que está aí na virada da chave, né? Porque é uma experiência de falta de satisfação, porque o outro não corresponde, não atende, né? Mas do lado do sujeito, o que comparece é um excesso de um gozo que não, eu estou chamando de metabolizado, é uma palavra que me vem sempre à cabeça, mas assim, não foi processado por esse campo do outro. Né? Fica ali como algo não investido, como uma reserva operatória, o Lacan vai dizer assim. Né? Então, ele diz, na página 49, nem todo investimento libidinal passa pela imagem especular. Há um resto. Esse resto, espero ter conseguido fazê-los ter uma ideia de por que ele é o pivô de toda essa dialética. Então, esse resto ele é o pivô. Ele é o que vai fazer girar essa operação de investimento libidinal, que vai, a partir daí, se colocar como a busca, aquele outro que eu localizar como podendo corresponder a esse excedente libidinal, vai ser o outro onde eu vou localizar o objeto como causa de desejo. É ali que eu vou dirigir o meu desejo. Né? Está em jogo aí a função fálica, na medida em que ela marca inexoravelmente uma falta. Como Lacan afirma no texto da significação do falo, o falo é esclarecido aí por sua função. Né? Ele não é nem uma fantasia, nem um objeto, muito menos o órgão pênis ou clitóris. O falo é um significante, ele diz na significação do falo. Bom, isso significa que em tudo que é demarcação imaginária, isso aqui é uma situação especular, né? Uma situação de espelho, onde o sujeito se encontra na relação com com o outro imaginário, né? Em tudo que é demarcação imaginária, o falo virá a partir daí sob a forma de uma falta, desse menos, né? Mas também experimentado no corpo como ponto de um excedente libidinal que não consegue se investir na imagem. Na página 49 ainda ele diz: em toda medida em que se realiza aqui, em IDA, o que chamei de imagem real, imagem do corpo funcionando na materialidade do sujeito, como propriamente imaginário, isto é, libidinizado, o falo aparece a menos como uma lacuna. Apesar de o falo ser, sem dúvida, uma reserva operatória, não só ele não é representado no nível do imaginário, como é também cercado, e para dizer a palavra exata, cortado da imagem especular. Então, o falo marca esse ponto onde algo aparece simultaneamente como falta e como excedente libidinal.
Os efeitos disso, como Lacan observa, se produzem também do lado da menina. Interessante que Lacan vai dizer, o fato de se experimentar também do lado da menina que mais comprova que não se trata de pênis. Um ser que não tem pênis também se insere nessa mesma lógica, né? Os efeitos disso são que a proximidade com esse outro não é mais tida como uma certeza, né? As garantias que ordenavam o mundo até aqui não se sustentam mais. Então, esse primeiro tempo que tinha esse outro como certeza de... Eu estava lembrando esses dias lá no meu seminário que tem uma tirinha do Calvin e do Haroldo, que eles... vocês conhecem Calvin e Haroldo, né? Aquele desenhozinho. Que eles vão andando pela estrada e eles encontram um esquilo bem machucado, assim, quase morrendo, né? E aí o Calvin diz assim, calma, nós vamos chamar a minha mãe, que ela vai resolver isso. E aí o Haroldo diz assim, mas ela vai saber mesmo o que fazer? Ele disse, claro, eles não deixam você ser mãe se você não souber de tudo. Eles não deixam, né? Assim, tem um outro que garante e a mãe como aquele que sabe de tudo. Essa certeza, né? Assim, isso parece que ela não sabe não, né? Então, essa certeza de que o mundo está orientado, porque tem esse outro que garante, ela é perdida. Esse outro se torna muito mais um ponto de enigma, né? Mas é nesse mesmo ponto que o sujeito vai ter que responder com algo da sua própria invenção. Então, ao invés de pensar o traumático, a experiência toda do traumático como algo a ser evitado, a psicanálise pensa esse ponto como, na verdade, aquele ponto que vai permitir ao sujeitinho surgir na sua originalidade, surgir na sua diferença absoluta, né? Para usar o termo que os convites trabalham no texto dele. Se o outro respondesse sempre a tudo, fosse essa garantia de ordem, o sujeito seria simplesmente um apêndice desse outro, não seria um sujeito. Né? Então, para a psicanálise, o trauma é, na verdade, algo que se espera que aconteça para que esse sujeito possa tomar o seu lugar. E Lacan diz que o que é insuportável para um sujeito nessa experiência não é o fato dele ter perdido algo, mas o fato também de que o outro não tenha para lidar. O sujeito fica desorientado nisso de insistir em que esse outro seja, vamos dizer assim, há uma certa ideia delirante também para o neurótico, a ideia de que o outro tem que suprir, né? Então, essa ideia que Freud registrou como a descoberta da castração da mãe, é diante disso que o sujeito se defende, né? Como o Daniel estava falando antes da gente começar. Não é da própria castração que o sujeito se defende, é da castração do outro. Porque esse é um ponto de muito desamparo, de muita solidão. Né? O que ele não suporta é saber que não, não só ele não tem essa garantia, como o outro também não tem para dar. Né? Então, a estratégia neurótica inventada, né, faz parte dela tentar encobrir a falta. Isso que a criança vive como faltoso não pode ser registrado como tal. A experiência do pequeno Hans é quando ele começa a procurar o faz-pipi das coisas, né? Assim, e que ele diz a mãe deve ter um faz-pipi do tamanho de um cavalo. A importância dos seres é medida em termos de tamanho de faz-pipi, né? Então, não é concebível um ser tão importante não ter um faz-pipi. Então, ele começa a fazer essa... Tem um filme muito legal que explora isso também, que chama O Pequeno Nicolau. Eu não sei se vocês já assistiram. Quem não viu, eu sugiro que procure, talvez se encontre nos streams aí da vida, porque é muito fantástico como o diretor trabalha o empenho da criança em criar uma história para poder dar alguma localização à falta, gente. É isso que se trata. Né? Se não dá para ficar diante desse desamparo, que é descobrir que não tem garantia no mundo, né? O sujeitinho vai atrás de inventar alguma coisa, criar alguma ficção que possa justificar por que está faltando, quem tirou, por que não está ali. Né? Só para complementar, Lia, um pouquinho isso que essa tirinha que você trouxe do Calvin e do Haroldo, né? Uma passagem bem bonita do capítulo 4 aí, nesse seminário que o Lacan diz que dedicar a sua castração à garantia do outro é justamente diante disso que o neurótico se defende.
Isso. Então, não é evitar essa castração, é evitar a castração do outro, e mais, ele se dedica, dedica a sua castração à garantia do outro. Isso, porque ele vai, a estratégia da fantasia, né? Vocês também trabalharam aí em Mato Grosso do Sul esse ano passado, né? A estratégia da fantasia vai ser esse outro falta, esse outro quer algo, e o que ele quer está em mim, né? Assim, eu sou o objeto do que falta a esse outro. Então, as custas desses significantes que Freud vai chamar de regressão, né? As custas desses significantes que marcam a relação pulsional com o sujeito, significante oral, anal, que marca o corpo desse sujeito na relação com a pulsão, o sujeito vai se fazer do objeto que vai preencher essa falta no outro, justamente para não ficar às voltas com esse outro faltando. Então, é interessante, no seminário 11, o Lacan vai falar do fecho do circuito da pulsão se fechando. Ele diz assim, é novo ver surgir aí um sujeito, porque é como o outro que o sujeito surge. Não sou eu que quero, é o outro que quer o outro quer me engolir, o outro quer me defecar, o outro quer me abusar, o outro quer me bater. A fantasia é sempre o sujeito na condição de objeto desse outro, né? Um objeto recortado sempre pelos significantes funcionais. Por quê? Porque assim eu não fico diante da inconsistência desse outro. Eu faço o outro ter consistência às custas de eu ser. Eu pago com a minha própria pele o recheio que vai manter esse outro consistente, né? Então, Bia, oi, Fran. é que pensei algo aqui, né? Nisso de manter o outro consistente, aparece o tirano para o sujeito, né? Ou pode aparecer o tirano, aquele que. Sim, as figuras desse outro são sempre figuras de um outro que subjuga, né? O tirano é sempre alguém que quer gozar de mim. E se a gente lembrar que a fantasia é a tela do sujeito, é a janela do sujeito para o mundo, né? Então, isso vai se repetir nas suas relações. Um modo muito específico desse outro gozar de mim enquanto objeto, que o sujeito acha que isso é do outro, mas, na verdade, isso é uma montagem operada inconscientemente por ele, né? Pois é, e não que não seja do outro, né? Mas o sujeito se apropria disso que é do outro Bom, também, né? Agora às virou vezes meu é, também. às vezes nem é, né? Porque É, ele interpreta que seria o desejo do outro. Ele não sabe se é. sim. Me Mas a chama, questão é que ele se coloca aí, sim. me chama muita atenção na clínica, não sei se vocês já ouviram isso nas clínicas de vocês, mas pessoas que sofreram algum tipo de abuso, né? E quando vai falar desse abuso, não diz assim a pessoa que abusou de mim, mas diz o meu abusador, Uhum. né? Isso chama atenção assim de como que a pessoa pegou algo do traumático, assim, algo que veio desse outro e constrói uma narrativa dizendo agora é o meu abusador, como se virou algo do sujeito ali também. Tem um filme também que trata muito disso, que é bem importante, que é O Segredo dos Teus Olhos. Uhum, E quando você falou aí dessa construção do meu abusado como sujeito, uhum, uhum, o meu par, né? Assim, como o uhum, sujeito constrói esse outro que é o pai e fica lá diante dele a vida inteira, nutrindo, literalmente, esse abusador, né? uhum. E nem sempre uma experiência. Ontem mesmo eu ouvi na clínica a pessoa dizer: eu fui abusado, hoje eu entendo que eu fui abusado, mas eu não tenho problema nenhum com isso em relação a essa pessoa. O trauma está no outro lugar. Essa pessoa relata como traumática é um outro. Não é, abusado nesse sentido, fui tocado por um parente, né? Isso não necessariamente se constitui em algo traumático para um sujeito. Se constitui em traumático na medida em que se conecta na cadeia que leva a essa emergência do traumático, que é algo que parte do próprio corpo. É isso que eu estava dizendo no início. Quando a gente fala de traumático na psicanálise, a gente está falando de um evento muito específico, que é a irrupção de algo, como Freud fala da pulsão, é algo que vem de dentro.
O que é de fora, você pode fugir do que é de fora. Lembra que Freud fala sobre a pulsão? Como é que ele chama? Estímulos internos e estímulos externos. Quanto aos estímulos externos, a fuga é operante. Quanto aos estímulos internos, é onde o sujeito se acha no mato sem cachorro, como a gente diz aqui, porque não tem como fugir do que vem de dentro. Né? O traumático para a psicanálise é isso que vem de dentro, não é o outro que vem de fora. Claro que esse outro vai ser cooptado nessa trama. Né? Mas se não fosse essa situação, seria outra. As situações são contingentes. Elas só vão servir para encarnar esse traumático na medida em que elas se conectam, de alguma maneira, a essa trama, dessa rede de significantes entrando no corpo. E tem que existir. O filme do Pequeno Nicolau mostra isso, como quando não tem, o sujeito tem que inventar. O sujeito que não consegue encontrar esse abusador em canto nenhum, ele tem que inventar o dele na fantasia. Né? Então, quando da emergência de um gozo indizível, fica um excedente pulsional que não pode ser satisfeito e que fica ali atravessado. Né? A gente escuta isso na clínica, que ficou atravessado, não desceu. Né? Uma parte da libido que fica investida é uma parte da libido que fica investida no corpo próprio. É onde incide o recalque. Ali onde brota um desejo que não foi autorizado a se efetivar, um desejo em suspenso. Daí que Lacan vai afirmar, abre aspas, que a angústia é um termo intermediário entre o gozo e o desejo. Uma vez que é depois de superada a angústia e fundamentado no tempo da angústia que o desejo se constitui. Está na página 193 do Seminário 10. Então, essa frase ela diz muita coisa, porque assim, a angústia está ali atravessada entre o gozo e o desejo. E é somente atravessando esse tempo da angústia entre o gozo que se pode chegar ao desejo. Então, não tem assunção de um desejo numa experiência de análise sem a travessia de algo da angústia. Por isso que não há analista sem a experiência da análise, né? Sem o atravessamento da própria angústia. A angústia surge sempre que o sujeito se confronta com o desejo do outro sem saber nomear que desejo é esse, embora se sinta concernido por ele. É o que o Lacan vai formalizar no Seminário da Angústia, formalizar não, vai exemplificar como o gafanhoto, né, fêmea, que devora. Se o outro quer alguma coisa, eu não sei o que ele quer, e se eu respondo em termos de pulsão oral, ele quer me devorar. O Lacan diz assim, se isso ascende no nível do eu, é para que o sujeito seja avisado de alguma coisa. A angústia, sinal, né? Alguma coisa, que coisa? O Lacan diz, a saber, de um desejo. A angústia é sinal, para Lacan, mas é sinal não de um perigo. Ou é sinal do desejo vivido como um perigo. Né? Isto é, de uma demanda que não concerne a necessidade alguma, que não concerne a outra coisa senão meu próprio ser. Isto é, algo que me questiona. Digamos que ele me anula. Em princípio, não se dirige a mim como presente, dirige-se a mim, se vocês quiserem, como esperado, e muito mais ainda, como perdido. Ele solicita minha perda para que o outro se encontre aí. Isso é que é a angústia. Né? Então, eu estou entendendo que o Lacan está falando aqui desse ponto de montagem da fantasia, onde o sujeito se perde, se reduz a esse objeto, se recorta nesse objeto, para dizer é isso que o outro quer. É disso que o outro goza, e eu estou aqui fixado a ser esse objeto que vai responder pelo gozo dele. Isso é uma estratégia para recobrir o ponto de falta. Isso não é a falta. Isso é o recheio que o sujeito inventa às custas da própria carne, né? Ele faz ali o recheio para tamponar essa falta no outro. Isso é uma estratégia para lidar com essa falta das balizas que vêm a orientar o mundo. Lembra que antes era a mãe que dava essa orientação, né? Esse outro que veio nesse lugar aí funcionava para o sujeito como uma certa orientação do mundo. Isso foi perdido. A estratégia do sujeito, então, é restaurar, de alguma maneira, esse outro às custas
de um gozo. Então, essa estratégia ela serve duplamente. Ela serve para articular alguma coisa desse gozo para se satisfazer aí, e, ao mesmo tempo, preencher essa falta no outro. Só que, como Lacan diz aí também no Seminário 10, isso serve como polainas no coelho. Né? Cai muito mal. Né? Porque isso vai ser vivido pelo sujeito como repetição e, mais uma vez, como angústia. Né? Não defende, só traz a angústia de volta. É um pouco do que eu vou trabalhar no texto lá do Encontro Internacional sobre a angústia do Oppenheimer. Né? Esse texto de lá, eu tentei tomar... O texto do Encontro Nacional, eu falei sobre as experiências, o que seria uma experiência de análise a partir da experiência do Oppenheimer, que ele teve três analistas. Mas nesse encontro de Paris, eu tentei falar de quais são as estratégias que esse sujeito lança mão de poder lidar com a angústia, que leva ele, na verdade, a um reencontro com a angústia. Pois é, essa estratégia não defende o sujeito da angústia, mas o defende do desejo, né? Exatamente. Que é Exatamente. uma construção muito importante do Lacan, dizendo que a angústia defende, o sujeito lança a mão dela para se defender do próprio desejo. Do desejo, que seria a única garantia que ele podia ter de alguma orientação no mundo. Pois é. Então, ele acha que precisa se defender do desejo, porque aí ele vai ter a garantia vindo do outro, e ele fica... a gente tem uma expressão aqui que diz nem mel, nem cabaça. nem tem a garantia que vem do outro, e está totalmente desorientado em relação ao seu desejo. Então, qual é a consequência disso? Ou ele fica nessa orientação da fantasia, que é uma orientação da fantasia, mas é uma orientação, né, que uma vez eu coloquei assim, é como um carrinho de bate e volta que dá sempre na frente do muro, né? Assim, ele bate no muro e volta, bate no muro e volta, e fica lá, repetindo isso. Se nada vier atrapalhar essa economia, ele vai ficar lá repetindo, né? Ou se ele sai do muro lá do bate e volta, ele está perdido porque ele não sabe se referenciar no mundo pelo seu desejo, que ele abriu mão desse desejo para poder ficar servindo aí ao outro, né? Então, é uma estratégia de tentar recuperar essa localização, mas é uma estratégia bem fraquinha, né? Como ele diz, é uma polaina no coelho, não serve uma outra coisa. Só atrapalha a vida, né? Pé de andar. Mas aí, Lia, só perguntando, ele se orienta pelo gozo? Ele se orienta pela repetição desse gozo que é vivido como inconveniente, né? O gozo do outro. Pelo aquilo que ele acha do gozo do outro. Então, mas no final, no fechamento da lógica da fantasia, o Lacan vai escrever um texto em que ele diz assim: não há outro senão o corpo. Esse atravessamento da análise, atravessamento da fantasia da análise, precisa levar o sujeito a se deparar que esse gozo que ele supõe que é do outro, na verdade, diz algo sobre ele. Meio como Édipo, que sai procurando, encontrem o culpado, né? Assim, e depois se depara que a cena diz algo sobre a verdade dele. Né? Claro que essa verdade é uma verdade ficcional, né? Uma verdade que foi inventada para dar conta de algo ali. Mas o processo da análise tem que levar a um ponto o sujeito se reconhecer naquilo que ele montou, né? Naquilo que diz respeito a algo do gozo do próprio corpo. Né? Porque quanto ao gozo do outro, ele não pode fazer nada. Né? A gente diz assim, o outro às vezes realmente goza disso. Sim, mas quanto a isso, melhor que ele pode fazer é se afastar, né? Como o Freud diz, assim, o estímulo que vem de fora, ele pode sair daí. Por que ele está aí? Né? Agora, do que vem de dentro, aí ele vai ter que inventar outra forma de responder. Né? Diga, Ilza. Então, como ele paga com a libra de carne dele, né, para manter esse outro não furado, para tampar o furo desse outro e não dar conta da castração, total desamparo. Então, aí ele vai se orientar pelo desejo do outro ou pelo gozo do outro? Ele Que vai é se dele, orientar pela dele, fantasia. Né? Na neurose, o sujeito se orienta no mundo pela fantasia. Toda situação em que ele... E a fantasia é essa articulação, como o Lacan diz aqui, que vai ficar suscitando aí essa angústia entre o desejo e o gozo. Ele não chega até o desejo, né? Mas ele fica ali preso nessa engrenagem que vai... E o que é essa orientação pela fantasia? É a cada situação vivida e colocando
e dando consistência a esse outro, né? Dando Se o consistência, outro sim. quer me 3 pontinhos, o sujeito reproduz isso em todas as situações de investimento libidinal dele e pode ficar uma vida inteira dizendo aí, né? É o outro que não presta, é o outro que não me ama, é o outro que não me quer, ou, sei lá. Ou É o tampando outro o furo do culpado, outro que é para dar tirano. consistência, sim. Ou tampando esse outro para dar consistência a ele e não dar conta dessa castração, desse desamparo. Isso. Pagando com a libra de carne, você disse, nem mel, nem melado. Ah, gostei. Não, nem mel, nem Acho cabaça. que diz nem mel nem cabaça. É. Mas a libra de carne precisa cair, né? Não para servir para consistir o outro, mas para que o sujeito possa consentir com a perda, né? A escolha da sustentação do desejo é consentir com a perda, né? Também o neurótico tem muita dificuldade frente a isso. Ele acha que vai poder barganhar com tudo para não perder e nisso perde já de saída, né? A gente ouve muito isso daqui também. Você falou de Oppenheimer, eu pensei no filme, assim, que eu tô até querendo escrever sobre ele, que é Pobres Criaturas. Não sei se você Sim, sabe. muito bom. Parece, assim, que é aquele sujeito que vai bancando desejo, né? Ali, cru, e vai... Eu vi alguém escrevendo sobre ele dizendo assim, só tem um porém, é como se fosse um sujeito sem o infantil, sem a marca traumática. O sexual é vivido como se não causasse marca traumática nenhuma, né? Bom, a gente pode falar sobre ele depois. Seria possível um sujeito que goze do corpo sem traumático nenhum? É uma pergunta, né? Bom, estamos tentando fechar aqui para a gente poder abrir já estamos entrando nas perguntas, né? Mas a gente conversando mais. Quando a angústia está presente, é um sinal de que há aí não um perigo que vai se concretizar num tempo futuro, mas podemos dizer de um perigoso. Um certo momento essa palavra se dividiu para mim e apareceu assim: o perigoso é o perigoso, é um gozo que está no perímetro, no certo. Quando a angústia surge é porque tem ali um certo perímetro onde o gozo está localizado. Sinal de que nesse perímetro há um gozo a ser perdido. Então, isso que eu estava me referindo em relação à libra de carne, viu? Não é que a gente possa guardar a libra de carne se a gente não entrega ela para o gozo do outro. É que o que há aí é um gozo a ser perdido. Consentir com a perda de um gozo. É a isso que Lacan se refere, pelo menos que eu entendo, quando a angústia surge quando falta a falta. Porque ali onde só existe a falta estrutural ocasionada pela castração simbólica, o neurótico erige a castração imaginária e tenta dar consistência a ela através do artifício de se fazer objeto desse outro, a gente já colocou. E acrescente isso ainda, que o fato de que do desejo mesmo do outro ele nada sabe. Então, às vezes, um sujeito constrói uma estratégia inteira, de uma vida inteira, para atender ao que ele acha que é o que estaria em jogo no desejo do outro, e depois ele pode descobrir que nem o outro sabia o que era que queria mesmo dele. Então, é uma furada mesmo total, né? Sim, essa estratégia. Portanto, quando eu sustento esse outro que me quer como objeto para completá-lo, que a angústia surge. E é também graças a isso que a operação da análise vai ser possível, né? Porque se o sujeito se orienta por isso e ele se baliza por isso a vida toda, quando ele entra na experiência da análise, a estratégia dele vai ser o quê? Tomar o analista também, trazendo para essa cena, né? Colocando. Então, o Scovitch, no texto que está na revista Estilos, número 17, ele diz assim: o discurso analítico tem uma estrutura semelhante à da angústia. É suficiente referir-se à linha superior do discurso do analista, que vai de A a S barrado, que indica que o analista está no lugar de causa para o desejo do sujeito, que é igualmente o lugar da angústia. Então, na fantasia, é a relação entre o sujeito barrado e o A. Na linha superior do desejo do analista, o que está é o objeto dirigido a um sujeito dividido. Esse objeto é o objeto que causa angústia, inicialmente. Por isso que a relação analítica vai ser uma relação que vai suscitar angústia. O motor dela vai ser esse suscitar angústia, né? Para que o sujeito atravesse esse ponto que se situa onde? Entre o gozo e o desejo. Então, se eu atravesso a situação da angústia, onde é que eu vou chegar? Eu tenho um ponto A, é o gozo. No meio eu tenho a angústia. No ponto B eu tenho o desejo.
Se eu atravesso aqui a angústia, eu vou cair no desejo, né? É claro que o analista precisa estar advertido de que ocupar esse lugar é uma impostura, né? Dar consistência, porque essa estrutura é a mesma do fantasma perverso. Se você separar só a parte de cima do discurso do analista, é o que Lacan situa nesse seminário como a fantasia perversa. O A causando a angústia do sujeito. Mas por que no discurso analítico não se trata de uma perversão? Porque o analista está amparado no saber no lugar da verdade. Ou seja, no saber que ele extraiu da sua própria experiência de análise. Né? Pensando nisso, a gente pode até dizer que alguém querer sustentar esse lugar para um outro, sem ter passado pela sua experiência de análise, ou pelo menos sem estar às voltas com ela, está mais próximo da estrutura do desejo perverso do que do fantasma perverso do que do desejo do analista. Né? Tô lembrando disso porque alguém... Essa coisa de curso de graduação em psicanálise, né, situações onde o sujeito tenta se autorizar que não seja da sua própria análise, alguém vem perguntar, mas por que mesmo que só pode ser analista se fizer análise? Porque é uma questão estrutural. Né? Para sustentar esse lugar, é preciso ter extraído da sua própria experiência. Então, só para a gente finalizar, o discurso analítico só se justifica ao introduzir na cena a localização da castração. Não somente a do sujeito, mas, antes de tudo, a do outro. Que é essa que o sujeito se esforça em completar para não se descobrir sem a garantia que esperava desse outro. Então, o manejo da transferência na experiência analítica passa por, Lacan diz assim no seminário 11, colocar a máxima distância possível entre o A e o ideal. Porque o ideal é o ideal desse outro não barrado. Né? Ao contrário dos outros discursos que tentam reparar a castração, o analista é aquele que sabe que o pior que poderia acontecer é que a castração não se produza. O alívio da angústia no análise vem quando eu posso me subtrair do lugar em que eu me colocava para completar esse outro. Deixar a ele o seu próprio furo. Isso tem consequência para o final de análise, pois aí, onde não há o outro como garantia, não há também por que permanecer na reivindicação fálica. Né? A coisa que Freud pensava lá, do protesto de masculinidade, a inveja do pênis. Inveja do quê? Protesto em direção a quê? Se não há essa garantia que o sujeito supunha ao outro. Né? Mas, nesse ponto, é preciso se autorizar de si mesmo. Expressão que, não por acaso, Lacan usa para se referir tanto à posição do sujeito no sexual, como à posição do desejo do analista. Né? Então, é uma escolha ética, vamos dizer assim, onde o sujeito pode parar de reivindicar essa garantia vindo do outro e, assumindo o seu desejo, se orientar de outra forma que não mais por essa localização que a fantasia lhe dava. Tirar as paulainas, né? Ou pelo menos saber que elas não servem para ele andar. Bom, até enxugar foi muito aqui, mas ainda também quase 1h30. Também a gente foi conversando um pouquinho, mas acho que agora a gente podia abrir, né? Ótimo. Acho que se você enxugasse, a gente iria perder muito. Foi ótimo, né? Então, bom, que fala riquíssima. Né? Agradeço mais uma vez, e assim, você pôde retomar aí, né, de forma muito precisa, né? Acho que os conceitos né, que eu tinha pontuado como fundamentais, assim, que a gente tinha trabalhado até aqui, conceitos até que a gente ainda não chegou no estudo desse seminário, né? Então, assim, né, pela tua fala aí, eu digo riquíssimo porque não toca só no ponto da angústia, olha quanta coisa a gente pode pensar, né? Quantos conceitos importantes aí da relação do sujeito com o grande outro, desse A como resto dessa relação, né? A relação da angústia, né? Da estrutura da angústia, tendo uma semelhança com a estrutura da fantasia, né? Assim, a gente tem que retomar aí o conceito de desejo, né? Como que o sujeito se relaciona, como é que esse desejo é constituído
no sujeito, enfim. E acho que um ponto importante que você tocou e que eu acho que é fundamental também desse seminário é que o tempo todo o Lacan está fazendo críticas, né, ao positivismo, né, ao cientificismo, e, e acho que na tua fala ficou muito claro aí, assim, muito bem marcado, né? Qual é a epistemologia da psicanálise? Qual é a ética da psicanálise? No que ela se diferencia aí do discurso científico, né? Justamente nesse momento em que a psicanálise aí mais uma vez sofrendo vários ataques da ciência, mas eu acho que cada vez mais a gente pode ver que são ataques aí de pessoas que não entenderam o que é psicanálise. Então, riquíssima a tua fala, obrigado. E aí eu queria abrir para perguntas, contribuições, né? E aí eu queria começar então com uma pergunta. Não deu tempo de